Boa tarde, pessoal. Já receberam algumas mensagens aqui. Meu nome é Gabriel, do Infovarejo. Estou aqui com o Newton, do Aquila. A gente vai fazer mais um webinar, né, dessa vez em parceria com o Instituto, com essa empresa muito respeitada e que tem uma especialidade muito grande na parte de consultoria, muita experiência em varejo, né? Exato. Pessoal, gostaria, antes da gente começar, perguntar para vocês se todos estão nos escutando bem. Só me dá um ok, por gentileza, se o áudio está legal, se vocês estão conseguindo ver um template na apresentação, agora está escrito Infovarejo. Ok, legal, vídeo, áudio, ok. Bom, então vamos começar. Acho que está todo mundo ansioso. Legal. Hoje o tema do nosso webinar será precificação competitiva e alinhada à gestão de categorias. O nosso instrutor será o Newton Júnior, que está aqui ao meu lado. Ele é consultor, graduado em estatística pela UFMG, tem MBA em marketing pela FGV e especialização no Global Executive Academy, do MIT. Atua como líder de projetos de gestão desde 2008, ou seja, mais de 10 anos, auxiliando as empresas nas melhorias de resultado através da aplicação de metodologias como matricial integrado, Six Sigma, gestão de processos, alinhamento de metas, dentre outros. Larga experiência no segmento de varejo, alimentos e farma, atacadista, transporte têxtil, mineração e siderurgia, ou seja, um grande especialista. É uma honra contar com a presença dele aqui, espero que vocês gostem. Eu acho que vocês estão querendo escutar, então já vou passar a palavra para ele e desejo um bom webinar. Vou estar acompanhando também durante todo esse tempo vocês, e para o final acredito que a gente vai ter um momento de perguntas, né, de dúvidas, mas quem quiser também ir comentando no bate-papo, a gente vai acompanhando vocês. Tudo bem? Muito obrigado pela presença, vamos ao que importa. Newton, é contigo. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Agradeço aí a presença de todos, né? Estão disponibilizando aí um tempo que a gente sabe que é corrido nesse dia a dia, né? Dia a dia corrido de hoje. E espero que valha a pena, né? Essa dedicação de vocês, esse tempo. A gente vai falar um pouco aqui do trabalho que a gente vem desenvolvendo com muito êxito em alguns dos clientes do segmento de varejo, que é trabalhar de forma alinhada à precificação, à competitividade, ao gerenciamento de categorias. Então, muito se fala desses três quesitos, dessas três características, mas de forma, muitas vezes, isolada, sem fazer um link entre elas. Então, todos querem ser competitivos, ou seja, ter preços competitivos no mercado, todos falam em price, em precificação, e todos falam em gestão de categorias. E o que a gente viu nesses anos de experiência é que uma coisa conversa com a outra. É muito difícil falar de uma coisa sem correlacionar com a outra. Então, é um pouco disso que a gente vai falar aqui, né? Fiquem à vontade para as perguntas. A gente vai ter um tempo no final também para um debate um pouco maior, mas caso venha uma pergunta aqui durante a apresentação, que a gente julgue interessante, a gente entra também e responde, não tem problema não. Fiquem à vontade aí. Então, vou começar com alguns conceitos, até para a gente alinhar, né, ficar todos na mesma página aqui. A cadeia principal do varejo, ela é composta basicamente desses 4 processos, né? Eu compro, recebo e armazeno, distribuo para minhas lojas e vendo. Então, essa é a grande cadeia, a principal cadeia de valor do varejo, seja ele o varejo alimentício, seja qual o varejo que for, né? Em alguns casos, algumas empresas menores não têm o centro de distribuição, mas a distribuição é feita pelo fornecedor. Então, eu compro do fornecedor, meu fornecedor distribui nas minhas lojas e minhas lojas vendem, via PDV, via e-commerce, a forma que seja, né? Então, quando a gente fala de gerar valor agregado, nesse processo, é combinar justamente os 2 principais processos. Quando se fala em varejo, é comprar e vender o tempo todo. Então, como que eu gero valor agregado para isso, né? Então, o nosso foco da nossa conversa hoje vai ser como melhorar esse valor agregado entre o preço que eu compro e o preço que eu vendo. A diferença entre isso é o lucro que eu tenho para pagar minhas demais despesas.
Quando a gente fala de gerar valor agregado, a gente fala de quê? O que eu compro e vendo? Produtos, né? Então, eu compro, seja uma cerveja, um arroz, um azeite, e assim sucessivamente. Pode ser um cimento, pode ser uma blusa, uma calça. Então, independente do segmento, eu compro alguns produtos. Eu não produzo, né? A gente está falando aqui, não existe o processo de transformação. Né? Eu compro um produto de um fornecedor e vendo esse produto. E esse mesmo produto é vendido pelo outro, nossos concorrentes. Então, o produto que eu tenho na minha gôndola, tem nas gôndolas dos nossos concorrentes. São os mesmos produtos. Então, a gente agrupa determinados produtos no que a gente chama de categoria. Né? Se a gente pegar o conceito dado pela Nielsen, categoria é o quê? É um grupo administrável e único de produtos ou serviços que os consumidores percebem como interrelacionados e ou substituíveis. O que é importante? Por que está grifado isso aí, esse interrelacionados e ou substituíveis? Que muitas vezes a gente chega num determinado varejo, um determinado cliente, a hora que pega a árvore de produtos dele e vai analisar, dentro de uma mesma categoria tem produtos que, em tese, não são interrelacionados e ou substituíveis. Né? Um exemplo clássico que a gente vê, por exemplo, é dentro de uma categoria cerveja, ter cervejas comuns, cervejas especiais e assim sucessivamente. Né? Eles não são substituíveis no primeiro momento. Você entra, tem um arroz tipo 1, um arroz tipo 2 e um arroz arbóreo, tudo no mesmo pacote. Né? Como o objetivo nosso é gerar valor agregado, a gente quer gerar valor agregado para cada uma dessas categorias. Né? Então é importante, a primeira importância é que essa categoria esteja muito bem definida. A gente vai falar um pouco sobre isso. Né? E quando a gente pega aí e fala um pouquinho do gerenciamento de categorias, é o processo que visa gerenciar todas as categorias de produtos como uma unidade de negócio, visando maximizar os resultados, concentrando-se na entrega de valor ao consumidor. Né? Isso aí do Brian Harris. Ou seja, eu transformo a minha categoria na minha unidade de negócio. Isso é um outro fator muito importante, que muitas vezes a gente vê os nossos clientes, os varejistas, querendo rentabilizar um determinado produto. Quero rentabilizar a minha cerveja Brahma. Busquem rentabilizar a sua categoria de cerveja. É ali que você tem, essa é a sua unidade de negócio. Ela que você precisa rentabilizar de uma certa forma, não necessariamente aquela cerveja. Claro que, para rentabilizar a categoria, você vai ter que rentabilizar os produtos atrelados a ela, mas pensem em rentabilizar aquela categoria. Tá? São dois conceitos aí que a gente discute bastante. E aí nós temos alguns modelos de precificação que a gente costuma ver, né, em todos os casos. Tem um modelo tradicional, focado em custos, onde eu pego o meu preço, qual o preço do meu produto que vai cobrir os nossos custos com a margem razoável. Muitas vezes conhecido como markup. Então, eu tenho um custo, eu compro um determinado produto, um saco de arroz, por exemplo, por um determinado preço. Sobre esse preço incide alguns impostos de entradas e de saída e tem meu custo final. Então, por quanto que eu vou vender esse produto para cobrir esse custo, mais os demais custos de back-office que eu tenho. Essa é a precificação tradicional, focada nos custos. Nós temos a precificação competitiva, que é focada no concorrente. Então, qual é o preço permitido pelo mercado? Então, muitas vezes, para cobrir meu custo, eu coloco um preço que fica fora de mercado. Por quê? Meu concorrente pode estar comprando mais barato. Então, ele compra mais barato, coloca um preço. Na hora que eu coloco um preço para cobrir o meu custo, automaticamente, o que acontece? Eu fico mais caro. Então, o mercado limita esse preço e eu deixo de ser competitivo. E tem a precificação de valor, que é com foco na percepção do consumidor. Então, ou seja, todo consumidor, nós todos, quando vamos comprar um produto ou serviço, independente do qual seja, onde for, a gente leva em consideração alguns atributos. Com base nesses atributos, a gente paga mais ou menos por um determinado produto. Então, quando a gente vai comprar um determinado arroz, por exemplo, ou uma massa, a gente paga mais caro numa determinada marca do que outra. Na hora que a gente chega numa gôndola, tem lá produtos concorrentes. Por que eu pago mais caro nesse e não pago nesse? Por que eu levo mais caro? Então, tem alguns atributos que são considerados nessa hora que o consumidor leva em consideração. Seja a força da marca, seja a qualidade do produto,
seja às vezes a embalagem. Então, para cada produto existe alguns atributos que fazem parte da decisão de compra do consumidor, né? É como eu costumo dizer, você vai comprar, se todos aqueles produtos de uma gôndola, todas as massas, todos os arroz, todos os sacos de café estivessem no mesmo preço, qual que você levaria? Muitas vezes é o líder daquela categoria. Se todos estão no mesmo preço, muitas vezes você levaria aquele líder da categoria, porque ele tem algum atributo ou alguns atributos que o colocam um pouco à frente dos demais. O nosso modelo visa conciliar esses dois pontos. Tanto a percepção de valor do consumidor, através de quê? Através da gestão de categorias. Então, como fazer uma gestão de categorias que responda isso ao nosso consumidor? Como também com relação à competitividade. Não adianta também eu colocar um preço sem ser competitivo. Agora, como ser competitivo? Atender a percepção do meu consumidor de valor e automaticamente conseguir a rentabilidade, né? Como a gente vem trabalhando em cima disso? A gente define praticamente 3 pilares, vamos dizer assim, de uma forma resumida. Primeiro, estruturar muito bem minha árvore de categorias. Que eu falei no início, a gente tem que ter uma árvore de categorias muito bem estruturada e que tenha dentro de uma mesma categoria produtos concorrentes, interrelacionados, né, substituíveis. Definir de forma clara nosso concorrente, isso também é importante. Às vezes eu sou um varejista, uma loja pequena, que atende um determinado local, um determinado público, e quero concorrer com todo mundo que está ali ao redor. Será se eu preciso concorrer com todos os PDVs que estão próximos da minha loja? É preciso? Todos aqueles concorrem comigo? Todos pegam o mesmo cliente que o meu, efetivamente? Na hora que a gente faz isso, é muito difícil rentabilizar. E o outro é definir muito bem a nossa estratégia de competitividade. Então, começando aí pelo primeiro passo, que é estruturar muito bem a árvore de categorias, e não necessariamente só a árvore de categorias, o que a gente fala? Aqui eu dou um exemplo, sinto um exemplo claro, que, por exemplo, quando eu estou no supermercado, trabalhando os produtos desse supermercado, tem lá a categoria de cereais. Dentro de cereais, é um grupo, né, um departamento, muitas vezes, cada um tem o seu nome aí, mas, digamos, ele se desdobra em arroz, milho, pode ter soja e assim sucessivamente. Dentro do arroz, nós temos ali outros grupos. Então, a gente abre em arroz parbolizado e arroz branco, por exemplo. Dentro do arroz branco, nós temos o arroz tipo 1, o arroz tipo 2. É diferente, né? Muitas vezes, na hora que a gente olha para fazer uma análise, vou analisar a categoria de arroz desse cliente, desse varejista. Na hora que eu olho lá, tem arroz tipo 1, arroz tipo 2, arroz parbolizado, tudo junto. Ou seja, automaticamente dificulta, porque a forma de precificar é diferente, o público que está levando cada um desses arroz é diferente, e assim sucessivamente. E a hora que eu abro mais um pouco, eu tenho arroz tipo 1, por exemplo, de 1 quilo, 5 quilos. Né? Então, também posso estar diferente. Nesse caso, a gente até não é tão cartesiano a ponto de falar que tem que separar, não. Afinal de contas, é o mesmo arroz tipo 1, porém a embalagem que é um pouco diferente. Mas, como o preço é diferente, muitas vezes a gente pode separar ou pôr na mesma categoria. Mas o que a gente costuma ver e que a gente sugere não fazer é ter, por exemplo, arroz tipo 1, arroz tipo 2, arroz parbolizado, arroz negro, tudo na mesma, sendo comparado da mesma forma. Feito isso, uma vez trabalhado essa árvore de categorias, que é o nosso cadastro, né? Então, toda empresa precisa do cadastro. Ajustando esse nosso cadastro, a gente começa a discutir o quê? Agora, a partir do momento que eu tenho o meu arroz tipo 1, tipo 2, de 5 quilos, quantas marcas eu vou ter? Qual vai ser a profundidade dessa minha categoria? Né? Quantas marcas eu vou ter dessa categoria? Por que quantas marcas? A gente depara muitas vezes de chegar numa gôndola de arroz ou de qualquer outro tipo de produto e ter diversas marcas do mesmo produto. E muitas vezes, muitas marcas na mesma faixa de preço. O que isso gera para o consumidor, para o cliente? Muitas vezes confunde o cliente. Porque ele chega lá, vê, está procurando um determinado produto numa faixa de preço tal, com uma linha de qualidade X, chega lá, tem 3, 4. Muitas vezes não é uma marca conhecida. Quando ele vai pela uma marca, automaticamente ele busca essa marca. E aí a gente fala muitas vezes do
dos líderes. Os líderes, sim, o cara vai lá e busca aquela marca. A marca é líder, não necessariamente é a que mais vendem, tá? Mas aquela marca que se posiciona como líder. Quando ele quer um produto mais barato, ele vai no produto mais barato. Né? Então, a hora que eu tenho 3, 4 produtos mais baratos, ou na mesma faixa de preço, com diferenças pequenas de preço, e quando eu falo diferença pequena, eu falo de centavos, isso confunde, aumenta meu custo operacional, né? Torna minha gôndola com pouca atratividade, porque às vezes eu tenho que dar um espaço maior para um determinado produto e não tem espaço, eu tenho que dividir aqueles produtos. Gera excessos de estoque, né? Porque eu vou comprar de vários fornecedores, mas não vou conseguir gerar todos na mesma coisa. E meu fornecedor, muitas vezes, tem um lote mínimo para me vender. Ele não me vende um saco de arroz, ele me vende uma quantidade mínima. Aí eu tenho que comprar o mínimo de 1, de 2, de 6. Automaticamente isso pode gerar estoque, como aumenta meu custo operacional. Além de canibalizar a minha rentabilidade. Por 2 motivos. Um, porque um compete com o outro automaticamente. 2, porque eu acabo não tendo um poder de barganha maior na hora de negociar. Porque eu tenho que negociar um pouquinho com cada um. Então, passo número 2 de ajustar minha árvore de categorias. Coloquei minha árvore do formato ideal, no slide anterior. Produtos competitivos, concorrentes e substituíveis dentro da mesma categoria. 2, definir para cada categoria a quantidade de marcas, qual a variedade que eu vou ter lá. Qual a quantidade de marcas ideal? Não existe uma regra para isso. Mas cada categoria tem uma característica. Por exemplo, se a gente for tratar de uma commodity, como o arroz, como o feijão, como o açúcar, 4, 5 marcas muitas vezes é suficiente. Quando a gente vai para um produto um pouco mais especializado, talvez um azeite, se precisa de mais variedade, porque o próprio consumidor é um pouco mais seleto nesse sentido, né? E é um produto que tem uma variedade maior. Então, eu consigo ter mais marcas com atributos de qualidade diferentemente no commodity, que é aquele mesmo produto. Feito isso, uma vez definida a minha categoria, definida a quantidade de marcas, eu entro no que a gente chama do ranking desses fornecedores. Por que isso é importante? Aí a gente já começa a falar um pouquinho de gestão de categorias, né? Estou falando aqui, na verdade, o tempo todo um pouco de gestão de categorias. Como que eu defino minha categoria, quantas marcas tem, e depois eu vou colocar esses produtos como ranking. E o ranking não na visão nossa de comprador, mas na visão do nosso cliente. Quem que é o líder dessa categoria? Né? Um exemplo fácil aqui. Coloquei aqui a cerveja, por exemplo. Nós temos a Brahma, a Skol, a Skin Cariol e a Cristal. A Brahma é o líder. Depois vem a Skol, depois vem a Skin, depois vem a Cristal. Apesar da Brahma e da Skol estarem serem do mesmo fornecedor. Isso não importa, mas são marcas diferentes. Né? Lá em cima eu tenho Rexona, tenho Dove, né? Eu tenho a Bozano, eu tenho o Nível, eu tenho o Bozano. Então, ou seja, definir de forma clara quem que é o líder da categoria, quem que é a minha segunda marca de preferência, quem que é a minha terceira, quem que é a minha quarta. E quando eu falo líder, segunda, terceira, quarta, quinta marca, o que quer que seja, não necessariamente em vendas. Às vezes a gente atende um determinado público e o produto que mais vende não necessariamente é o líder. Muitas vezes por causa do preço. Então não o que mais vende, mas talvez o que mais vende nacionalmente, ou muitas vezes aquele produto que se coloca no topo da tabela de preços. Ele se posiciona com um preço um pouco maior. Uma pergunta que eu costumo julgar, já fiz aqui agora, para os meus clientes é o quê? Se todos esses produtos aqui que vocês estão vendo aí na tela estivessem na gôndola e tivessem o mesmo preço, qual que vocês levariam? Então, muito provavelmente esse é o líder da categoria. Muito provavelmente. Porque ele tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês, de qualidade, que o torna líder. Então, ele merece ser vendido um pouco mais caro. E o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente. Então, feito isso, praticamente eu tenho minha categoria definida. Produtos substituíveis, quantidade de marcas definidas e o ranking dessas marcas feito. Aí eu vou começar a trabalhar a minha precificação. Porém, antes, é importante o quê? Definir meus concorrentes. Se eu sou um varejo de pequeno porte, eu tenho que concorrer com varejistas de pequeno porte.
Muitas vezes eu estou no bairro, tem uma certa conveniência, estou concorrendo com isso. Se eu sou um varejo de grande porte, né, eu vou concorrer com os varejistas de grande porte. Eu não concorro, muitas vezes eu já vi grandes varejistas falando que, gerentes de loja falando que ele tinha um concorrente na frente que era um açougue, uma padaria. Em alguns casos pode ser, mas não dá para concorrer com eles. Por questões simples, de custo, de tamanho, né? Muitas vezes a informalidade e assim sucessivamente. Então a gente sugere duas coisas para definir os concorrentes. Primeiro, se você é de uma cadeia de varejo que tem várias lojas, agrupe essas lojas em clusters, ou seja, lojas similares. Seja por região, seja pelo público que você atende, se é um público A, B ou C. Então, aquelas lojas de uma determinada região sul, por exemplo, que atendem público A e que tem um tamanho entre 800 e 2.000 metros quadrados, por exemplo. Né? Tem outras variáveis? Tem. Né? Mas qual que é o grande objetivo aqui? Eu tenho um varejo que tem X lojas. Então, vou pegar essas lojas e vou agrupá-las de forma similar. Para cada cluster desse, agora eu vou definir o meu concorrente. Então, eu já estou com lojas da mesma região, que atendem o mesmo público e que tem mais ou menos o mesmo tamanho. Por que o tamanho? O tamanho muitas vezes diz qual que é o meu sortimento, né? O tamanho do meu mix. Uma loja menor geralmente tem um mix menor, uma loja maior geralmente tem um mix maior. Então, uma vez definido isso, quem que é o concorrente na região que tem essas mesmas características? Com quem que eu concorro? Com quem que eu estou concorrendo efetivamente? Então, defino o meu concorrente. Um concorrente, dois concorrentes, quantos sejam, mas que sejam realmente concorrentes. Tá? Então, fiz isso, defino o meu concorrente. Aí é importante definir a minha estratégia de competitividade. Eu preciso ser mais barato em todos os produtos? Será? Na hora que eu pego aquele concorrente, ele tem o mesmo mix que eu, como eu disse lá atrás, né? O produto que tem na minha gôndola, tem na gôndola do meu concorrente. Eu preciso efetivamente ser mais barato em todos? A gente cria uma determinada agrupamento de categorias, que não necessariamente precisa ser essa, mas para dar uma cara. E tem algumas categorias que a gente chama de categoria destino. Ou seja, meu varejo é visto, quando a pessoa lembra uma determinada categoria de produto, ela lembra da minha loja. Então, ela vai lá para isso. Eu tenho algumas categorias de perecíveis. Né? Muitas vezes, dentro do varejo, eu tenho lá produtos com um vencimento rápido, como o hortifruti, o açougue. Então, são produtos perecíveis. Eu tenho os meus produtos de rotina, aquele que eu compro, que o meu consumidor compra com certa frequência. Ele compra, por exemplo, o próprio perecível é né? Mas ele compra todo dia, todo mês, pelo menos, um arroz, um café, um feijão. E eu tenho produtos que a gente chama de conveniência, que é aquele que eu acabo indo no supermercado e acabo levando uma coisinha a mais. Eu entro numa loja para comprar um determinado mix de produtos e acabo levando um que não estava na minha lista, por algum motivo, ou porque eu lembrei, mas não tinha tanta urgência. Então, eu compro. A hora que a gente olha isso e pega as minhas categorias, então eu tenho lá categoria de bazar, categoria de arroz, bebidas, cervejas, tem refrigerantes, sucos, massas com macarrão, lasanha, pizza, eu tenho meus embutidos, então tem várias categorias, é um mix muito grande de categorias que eu tenho. Eu começo a colocar essas categorias em um desses 4 grupos. O que é conveniência, o que é rotina, o que é perecível, o que é destino. Automaticamente eu agrupo isso. Uma vez agrupado, eu começo a tentar definir a competitividade que eu quero ter para cada um desses. Aí vem uma pergunta. Um produto de rotina, que é um produto que tem uma compra periódica muito grande pelos nossos consumidores, leva a que o consumidor tenha na cabeça dele qual que é o preço desse produto. Ele conhece o preço. Uma dona de casa sabe exatamente quanto custa um arroz, por exemplo, que ela compra. Ela compra toda hora. Todo mês ela compra 1, 2. Ela sabe o preço disso. Mas muitas vezes ela não sabe quanto custa, de repente, uma vasilhinha de plástico lá que ela precisa usar de vez em quando para guardar alguma coisa. Então, um é rotina, o outro é conveniência. Eu vou concorrer com meus concorrentes
Vou querer que meu preço seja mais barato em tudo? Né? Essa é uma grande pergunta. É impossível. Se eu fizer isso, eu tenho vários concorrentes, quiser que meu preço seja mais barato em tudo, eu vou, muito provavelmente, né, sair do mercado. Não vou conseguir ter competitividade. Aí vem a pergunta, um produto de rotina é importante que eu tenha preços competitivos. Né? Por quê? Porque a pessoa sabe o preço e vai lá. Então, se ela vê que eu estou mais caro nesse produto, automaticamente, o que ela imagina? Que minha loja é careira. Agora, um produto de conveniência, muitas vezes, não necessariamente. Eu não preciso ser tão competitivo. Não é que eu tenho que ser o dobro do preço, mas eu posso ser um pouco mais caro que aquele concorrente meu. Porque aquilo ali não está tão na cabeça do consumidor. Não existe uma elasticidade muito grande. Se eu abaixar o preço, eu vendo muito mais. Se eu subir o preço, eu vendo muito menos. Produtos de rotina, produtos de destino, dependendo daqueles produtos que são muito sensíveis a preço, existe uma elasticidade maior. Esse tipo de produto eu tenho que ser muito bem competitivo para que eu gire ele. Produtos que não são tão elásticos, não necessariamente. Então, o que acontece? Eu agrupei minhas categorias, né? Voltando no resumo, defini bem o que é minha categoria, quantidade de marcas, ranking. Agora eu estou definindo minha estratégia de competitividade. Para essas categorias, eu quero ter o melhor preço, por exemplo, ou eu quero ser o mais barato que meus concorrentes. Para essa, eu posso ser 5% mais caro, para essa, eu posso ser até 10% mais caro. Para essa aqui, eu quero minha categoria destino, eu quero ser lembrado como supermercado de melhor preço em cesta básica. Então, eu quero ser 5% mais barato em todos os produtos de cesta básica. Eu quero que esse seja o destino. Então, eu começo a definir um pouco minha estratégia de competitividade. Claro que essa estratégia tem que estar alinhada à estratégia geral da empresa, de rentabilidade, de posicionamento e assim sucessivamente. Né? Por isso a importância de definir bem o concorrente. Muitas vezes o meu posicionamento é buscar um determinado público-alvo. Só que eu ponho meu preço baseado em um concorrente que não necessariamente busca o mesmo público-alvo que o meu. Então, eu sou um varejista de um pouco mais buscando clientes B e A, e estou olhando o cara do meu lado, que busca clientes C e D, que tem muitas vezes o mesmo produto que eu e quero competir com ele. Então, tem alguma coisa errada na minha estratégia. Então, uma vez feito isso, eu tenho minha competitividade definida, minha estratégia de competitividade definida. Então, eu parto para o segundo ponto. Ou seja, para cada categoria, eu tenho uma estratégia. Ou eu quero ser mais barato, ou eu posso ser mais caro naquela categoria, ou eu quero estar muito próximo ao meu concorrente. Né? Eu quero ser o mesmo preço, 1% mais barato, 1% mais caro. E aí eu defino algumas faixas, né? Porque é muito difícil você efetivamente ter aquilo ali. Se eu quero ter uma competitividade alta, a gente começa a dizer, meu preço tem que ser 100% do meu concorrente ou 99%. Mas a gente cria uma faixa, eu posso ser entre 3% mais barato e 3% mais caro. Mais do que isso eu não aceito. Se eu quero ser mais caro, eu vou ser 5% mais caro até 10% mais caro. Então eu crio uma faixa. Para quê? Para depois a gente poder acompanhar. Na hora depois de precificar. Então, resumindo, um passo rápido aqui, o que nós temos? Definimos nossa árvore de categorias, definindo a quantidade de marcas e quem são os líderes da categoria. E uma vez definido isso, eu vou definir o quê? Quem que eu vou pesquisar. Porque se eu tenho uma categoria de arroz, não adianta eu querer pesquisar todos os preços de todas as marcas de arroz. A sugestão que a gente dá é de pesquisar o líder. Vocês vão entender por quê um pouco na frente. Então, pelo menos o líder daquela categoria eu tenho que pesquisar. E em muitos casos, além do líder, eu quero pesquisar aquele produto mais barato, aquele de combate. Por que isso? Porque às vezes, dentro de um mix, o líder geralmente todo mundo tem. Aquela marca. Agora, o produto de combate, muitas vezes, não é a mesma marca. O suco mais barato num determinado supermercado não necessariamente é a mesma marca do suco mais barato no outro supermercado. Mas tem que ter o mais barato, porque tem quem
procure um suco mais barato. E quem procura um suco mais barato não necessariamente está preocupado com marca. Está preocupado com o preço. Então, por isso, aquela questão da quantidade de marca lá. Tem que ter marcas premium, marca com preço mediano, marcas com preço mais barato. Então, a sugestão que a gente dá é, na hora de definir a minha cesta de pesquisa, eu pesquiso sempre meu líder e talvez ali, em algumas categorias, o produto combate, para ver se o meu preço mais barato é compatível com o preço mais barato do concorrente. E o meu preço mais caro, como é que está em relação ao meu concorrente. Defino minha política comercial, quem são meus concorrentes, qual a margem que eu objetivo naquela categoria e qual a minha competitividade. Se 100% é porque eu quero ter o mesmo preço, se 95% é porque eu quero ser mais barato, se 105% é porque eu quero ser mais caro. E a partir daí eu precifico de acordo com a percepção de valor. O que é essa percepção de valor? Um exemplo aqui. Aquela categoria de desodorantes que nós colocamos no início. Então nós temos aqui, digamos que o líder seja o Rexona, o Dove seja a segunda marca, Nivea a terceira e o Bozana a quarta, a marca mais barata. Então nós temos lá esses 4 desodorantes lá no nosso mix. O Rexona, por ser líder, muitas vezes o líder, como ele se posiciona como líder, maior preço, eu compro ele mais caro também. Tá? Eu compro ele mais caro. Então, essa é uma percepção que você, comprador, que está me ouvindo aí, tem que ter pelo seguinte: se você está comprando um determinado produto, mesmo produto de uma mesma categoria, tem o líder. E muitas vezes o que a gente depara? Que eu paguei mais caro no produto, que não necessariamente é o líder. Seja por causa de uma promoção, seja por causa... Ou rotineiramente isso acontece. Então, o produto líder, eu vou vender ele mais caro, mas eu aceito comprar ele mais caro. A partir do que eu vou andando no meu ranking, da minha categoria, eu espero que meu preço caia, meu custo de compra caia. Só que vem a terceira variável, que eu tenho que considerar, que é a resultante de preço e custo, que é a minha margem. Eu aceito uma margem menor no meu líder, mas à medida que eu vou andando no ranking da minha categoria, eu quero rentabilizar mais. Isso por quê? Por 2 motivos principais. Primeiro, que aquele líder, muitas vezes, é o mais vendido e é o mais concorrido. Então, eu aceito, eu tenho que estar muito competitivo ali, eu aceito uma margem menor. E segundo, que o líder, comparado com o produto de combate, por exemplo, tem uma diferença de preço. Então, 10% de R$5 é 50 centavos. 10% de R$7 é 70 centavos. Então, se eu tenho 10% no produto que eu vendo por 7, 10% no produto que eu vendo por 5, eu tenho que vender muito mais o de 5 para ter a mesma rentabilidade, para ter a mesma massa de dinheiro. Tá? Então, o mundo ideal seria que, se eu tenho 10% no produto de 7, tenho 70 centavos, que eu consiga os mesmos 70 no de R$5. Mas isso muitas vezes é utópico. Mas a gente espera que a margem seja maior, 12%, 13%, 11%, alguma coisa. No final, vou falar um pouquinho do sistema que a gente tem de precificação, que trata muito bem isso. Então, tem diversos algoritmos por trás, de inteligência artificial, principalmente, que ele nos dá sugestão de preço considerando todas essas variáveis. Então, ele sugere tanto o meu preço como o meu custo. Então, quando a gente fala de um processo de precificação, é muito importante que não é simplesmente colocar um preço e olhar o do concorrente, seguir meu concorrente. Eu tenho que colocar esse preço de acordo com várias variáveis. Alinhado com a gestão da minha categoria que eu quero fazer. Então, eu não saio. Eu já deparei com 2 coisas também. O seguinte, o meu cliente estava lá colocando uma determinada promoção com folheto e tinha 3 arroz no mesmo folheto. Poxa vida, eu quero vender mais arroz. Aí eu coloco um arroz, 3 marcas que eu tenho, no folheto com preço mais barato. Será que é necessário? Né? Estou indo contra minha política de gestão de categorias. Bom, uma vez feito isso, minha precificação montada, eu começo a aplicar. Então, preciso ter a pesquisa, né? Hoje, nosso sistema também, de uma certa forma, ele busca essa pesquisa e linka essa pesquisa. Pode ser
uma pesquisa que eu busco via internet, ou coletada no ponto de venda do concorrente. Alguém foi lá com um aparelho, bipou aquele preço, automaticamente esse preço vem para dentro do sistema para ele comparar com o meu. Como o varejo é muito dinâmico, todo dia eu estou mudando preços nas minhas lojas. Então, essa pesquisa tem que ser muito bem estruturada. Quais produtos, nós já falamos disso, né? Quais produtos eu vou efetivamente colocar para serem pesquisados, né? E a frequência de pesquisa. Então, uma vez definido isso, digamos que esse gráfico aí, esse histograma, seja como que eu estou com relação à minha política, que eu defini lá. Pesquisei X produtos e vi que 36% dos meus preços pesquisados eu estou aderente à minha política. Seja ela ser mais caro ou mais barato. Mas eu estou aderente à minha política. Mas em alguns casos, somando aqui, por exemplo, 12 mais 10 mais 4, em 26% dos preços pesquisados, eu estou mais barato do que a minha política. Eu estou mais competitivo do que eu definir que eu deveria ser. Então aqui é um ver e agir que a gente chama. Automaticamente, se eu estou com preço mais barato, cédula da precificação, reviso o meu preço para cima. Seja meu comprador, seja o gestor da categoria, seja o price, né? Cada empresa tem o seu. Estou mais barato do que a minha política, subo o preço. Agora, no caso que eu estou mais caro, que é a soma aí, por exemplo, 11 mais 15, 26, 33, 36% eu estou mais caro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar o meu preço. Tenho que reduzir o meu preço para ficar aderente à minha política. Mas muitas vezes o que acontece? A hora que eu reduzo o meu preço, minha margem foge ao meu objetivo. Aí eu tenho que voltar na cadeia. Ir lá no comprador. E falar com ele o seguinte, para eu vender, atingir minha competitividade, conseguir ter o preço perante aos meus concorrentes, conforme a competitividade que nós definimos e a margem que nós definimos, a esse preço de compra aqui não dá. Nós precisamos negociar com o nosso fornecedor. Então, eu volto na cadeia. Por isso, a precificação não é simplesmente precificar. Eu tenho que voltar na cadeia. O custo é a minha primeira entrada. Com base nesse custo, eu vou rentabilizar ou não os meus produtos. Não sei se ficou claro. Estão perguntando se a apresentação vai ficar disponível. Ela vai ficar disponível, tá? Vai ficar disponível depois, sim. Aqui alguns resultados que a gente tem alcançado com esse trabalho nos nossos clientes, né? Então, muitas vezes a gente fala em vender, sim, a gente tem crescido, alguns clientes nossos têm crescido entre 5%, 10%, 15% as suas vendas com isso. Por quê? Fica mais competitivo, fica mais alinhado à percepção do cliente. Consequentemente, eu melhoro minha rentabilidade, porque eu não só simplesmente cubro meus preços de acordo com o meu concorrente, mas que eu respeito minha política de competitividade, política de margem. Então, chega a aumentar 3 pontos percentuais a minha margem. E um terceiro resultado é a redução dos estoques. Principalmente por quê? Porque eu organizei minha categoria. Eu já não tenho uma categoria com tantas marcas de arroz, por exemplo, que de uma certa forma está me inchando meu estoque. Como eu estou melhor precificado, meu giro é maior. Automaticamente, meu estoque em dias começa a reduzir. Então, esses são alguns dos resultados que a gente tem obtido com os nossos clientes, aplicando um pouco dessa metodologia. Bom, turma, de uma forma geral, né, claro que um resumo, era isso que a gente tinha para colocar em termos de metodologia. A gente está aberto para perguntas, né? Como foi colocado aqui no início, eu sou do Aquila, falando rapidinho aqui sobre o Aquila. O Aquila é uma empresa de consultoria em gestão, com foco em resultados, que atua no mercado aí desde 2011, apesar que a nossa história é muito mais antiga do que isso. Eu, particularmente, estou na consultoria desde 2002, há 17 anos. Né? Hoje a gente atua aí em diversos países do mundo. Temos nossa sede hoje no Brasil, aqui em Belo Horizonte, uma outra em São Paulo, uma em Manaus, uma sede na Colômbia, uma sede na Austrália e outra em Zurique. E temos 2 centros de estudo, um em Boston e na Inglaterra, que é onde alguns dos nossos consultores estão pesquisando, seja lá o segmento que for, as melhores práticas que existem. A gente atua de uma forma geral em todos os segmentos, digamos assim. O nosso objetivo é melhorar o resultado de uma empresa.
Então, a gente atua desde gestão de receita, gestão de custos, gestão de projetos, processos e assim sucessivamente, até alinhamento de metas e até gestão profissional de empresas. E para isso a gente conta hoje com a nossa área de consultoria, uma escola de gestão, que é onde a gente usa para capacitar tanto os nossos clientes como cursos abertos. A gente, inclusive, em setembro, nós estamos lançando nossa segunda versão do curso de excelência no varejo. Eu sou o coordenador desse curso, eu sou o monitor. Nós vamos lançar esse curso, a segunda versão. Nós tivemos uma versão aí. Qual foi a primeira versão? Em maio. Estamos agora, em setembro, lançando a segunda versão. O segundo módulo desse treinamento. Na verdade, a segunda turma desse treinamento. Inclusive, uma surpresa para vocês aí é que todos vocês que participaram aí vão receber um e-mail com um cupom de desconto para esse treinamento. Tá? Isso vai ser um agradecimento, digamos assim, que a gente possa fazer. Era isso que eu tinha para colocar para os senhores. Estamos abertos aqui agora a perguntas. Vamos lá, pessoal. Deixa eu entrar aqui também junto. Estava participando com todos vocês também da apresentação do Newton. Newton, obrigado. Aqui a nossa, faltou os slides. Aqui uns exemplos dos nossos clientes, onde a gente atua, seja mercado varejista de alimentos, né, supermercados, loja elétrica, farmácias como a Pague Menos, a Avan como uma loja de departamento. Hoje o dono dela, inclusive, é muito falado aí nas redes sociais. Ou seja, independente do segmento, do tipo de varejo, a gente atua e essa metodologia tem dado muito resultado. Claro que a gente customiza para um, para outro, dependendo, né? Mas vamos lá às perguntas. Bom, pessoal, quem quiser fazer perguntas, por favor, escreva. Enquanto, como o Newton falou, nós vamos mandar o vídeo, né, dessa apresentação por e-mail para vocês, né, apenas para quem participou a princípio, isso vai ficar a cargo do Newton, mas só para quem participou vai ter esse benefício aí. Enquanto vocês estão fazendo algumas perguntas, eu tenho algumas dúvidas, Newton. Claro. Aqui, né, no Infovarejo, a gente tem uma visão muito do varejo como um todo. Uhum. O varejo brasileiro é composto por majoritariamente pequenas empresas, certo. Então a gente também tem muito cliente na Avanço que são supermercados normalmente independentes. Então, familiares ali. Familiares, isso. Eu gostaria de saber, assim, para quem tem uma loja média, vou chamar assim, mas é só apenas uma loja. Uhum. É possível de se aplicar, talvez não gestão de categorias do início ao fim, mas alguns conceitos, o que você diria? Assim, na verdade, essa que é a dúvida, é possível aplicar? Não, essa dúvida, né? É o que eu falo. Hoje, seja uma cadeia de varejo com 200, 300 lojas, como a gente tem aí, ou aquele varejo familiar, que aquela família tem uma loja, é o que eu disse, eu não tenho transformação nesse processo. Então, tudo que eu compro e vendo, o que eu tenho na minha loja, tem na loja dessa grande cadeia, do vizinho. É o mesmo produto. O processo geralmente é o mesmo, né? A facilidade que eu tenho, às vezes, é que uma loja é muito mais ágil, né? Uma pequena loja não tem tanta aquela burocracia de uma grande cadeia. Isso é uma vantagem até competitiva dele, que a gente costuma falar, né? Eu sou o dono daquele supermercado, eu mexo nele muito rápido, né? Não preciso passar por várias hierarquias. Mas eu também tenho meu mix de produtos. Eu também tenho lá, nessa pequena loja, meu mix de produtos. Então, talvez eu não vou levar a ferro e fogo toda a metodologia, como você colocou, mas organizar né? Muitas vezes eu tenho um sistema, eu tenho que ter um sistema para acompanhar isso, até porque eu tenho que comprar, saber meu estoque, né? Então, tenho lá o Avanço, por exemplo, né? Que me auxilia, né? Desde o PDV, da venda, com os estoques, me dá todo aquele gerenciamento. Então, eu pegando a minha árvore de produtos e organizando ela de uma forma, né? Definindo pelo menos o ranking ali, para me dar uma visão de quem que eu vou pôr mais caro ou mais barato, já é alguma coisa. Talvez eu não vou ser tão cartesiano a ponto de definir quantidade de marcas, isso já está muito bem definido, mas é perfeitamente aplicável, né? Claro que muitas vezes, para fazer com mais maestria e com mais velocidade, você não consegue fazer isso na mão, mesmo sendo uma loja, né? Por isso que eu disse que hoje nós desenvolvemos o Mercúrio, que é um sistema de precificação que tem todos esses algoritmos para te dar um norte. Ele praticamente força você a fazer esse ajuste na sua categoria, força você a definir a quantidade de marcas, força você a definir uma meta de
competitividade, força você definir quem você vai pesquisar e automaticamente com esses insumos ele te dá uma sugestão de preço e de custo, né? E é uma coisa hoje que nós temos muito acessível, inclusive para os pequenos varejistas. Eu tenho até um relato pessoal de um cliente nosso que tinha uma loja e ele sempre teve uma visão da meta, como você falou, da categoria. Então ele olhava para a categoria de cerveja e falava assim, eu tenho que ter a meta X, né, com uma massa de margem Y, e deixava isso muito claro para o comprador dele, ele envolvia nesse processo. Hoje ele está com 4 lojas, com CD, e seguindo essa linha de pensamento. Exatamente. Eu vejo, você está falando, muitas vezes o pequeno varejista ele fica muito preocupado com o preço do concorrente e perde um pouco o foco de posicionamento. Exatamente. Isso é bem legal. E outro ponto também, só para reforçar que você falou, Newton, que eu acho assim, sensacional, que é o que a gente vive no dia a dia, a importância de um bom cadastro de produto, principalmente a questão das categorias, que muitas vezes isso a gente tem que começar a construir a casa da base. Exatamente. A gente chega num supermercado, ele não tem um bom cadastro de produto e não tem como nem começar a falar de gestão de categorias. Então, acho que esse reforço é legal. Tem uma dúvida aqui do Paulo Valente. Newton, a aplicação é realizada em todas as categorias simultaneamente ou em alguns momentos é feita de forma gradativa ou de forma piloto em algumas categorias? Acho que ele quer dizer, né? Tem que fazer tudo de uma vez ou a gente pode escolher algumas? A sugestão que a gente dá é começar com algumas, né? E muitas vezes aquela categoria, de uma certa forma, não tão nervosa, digamos assim. Não comece por uma cerveja, por um arroz, né? Porque isso aí são produtos que têm uma competitividade muito grande, sensibilidade muito maior, né? Comece para produtos como, se for um supermercado, um milho verde, uma ervilha, produto enlatado, um embutido, que são produtos que têm um giro interessante e, pela nossa experiência, são onde a gente consegue ganhar maior rentabilidade. A gente cresce mais, porque não é um produto que tem tanta percepção de preço por parte dos nossos consumidores e, muitas vezes, eu tenho oportunidades grandes ali de, fazendo o ajuste na minha categoria, fazendo o ajuste no meu ranking, melhorar meus preços. E automaticamente sem perder venda. E às vezes, muitas vezes ganhando. Então a gente sugere que sejam escolhidas algumas categorias que tenham uma certa representatividade na venda, claro, né? Represente ali 10% da sua venda no primeiro momento. Vou pegar essas categorias e testar. Até para treinar a equipe, né? Que veja como que é que realmente funciona. E a partir daí a gente vai crescendo. Né? Algumas categorias dentro do varejo, a gente elas não são tão aderentes. Por exemplo, se eu tenho um açougue, que não é o autosserviço, né? Aquele açougue que eu atendo, ali não tem marcas, né? Eu tenho ali um produto in natura que está ali, então ali não necessariamente adere. Nós temos outras formas de precificar esse tipo de produto, né? O próprio hortifruti, quando eu vou comprar uma maçã, um mamão, né? Não tem aquela questão de 2 tipos de mamão ali, daquele mesmo mamão. Pode ter mamão diferente, né? Um mamão, vou falar da banana, eu posso ter uma banana caturra ou uma banana prata. Mas eu não vou ter 2 tipos, banana prata, marca A e marca B. Certo. Então também não entra muito, é outra casa. Mas quando vai para os outros, aí a gente... Teve cliente nosso que começou com 20, 30 categorias, hoje já tem 80% do faturamento dentro do nosso sistema e fazendo, e com grandes resultados. Bacana. Para a gente finalizar, Newton, assim, quais são os principais desafios, né, da gestão de categoria que você elencaria? E aí também já deixo os seus comentários finais aí para a gente finalizar dentro do tempo. O que eu vejo muito, né? São a questão de quebrar os paradigmas, sabe? Então, existe muito dos varejistas, né? Principalmente os varejistas que estão há muitos anos no negócio, porque hoje a velocidade é muito maior, né? Com a internet, com o que quer que seja, a velocidade e facilidade da pessoa saber o preço, saber alguma coisa é muito maior. Então, em muitos casos, esses varejistas tendem a manter uma prática que vem de anos, seja no markup, seja numa coisa, muitas vezes não importam tanto para o cadastro, né? Vão trabalhando os seus produtos ali com conhecimento, que é muito importante, o conhecimento da pessoa que vive muitos anos ali é muito importante. Mas o gerenciamento disso, principalmente quando começa a se crescer,
Uma coisa é eu ter um mix de 10, 20, 30, 50 produtos, outra coisa é eu ter 1.000, 2.000, 8.000 produtos. Para eu gerenciar isso daí, se eu não tiver um modelo de gestão por trás, é possível. Um sistema como a Avanço, por exemplo, para facilitar isso é muito difícil, né? A gente acaba não conseguindo. Então, o cadastro, quando a gente falou muito da categoria do cadastro, da árvore de produtos, é o input para tudo. Ter um cadastro organizado é muito importante. Já meio caminho, não. Meio é um grande passo dado, até para eu gerenciar. Você deu o exemplo aí de um cliente seu que tinha um objetivo de ter a rentabilidade numa determinada categoria, uma massa de dinheiro. Se essa categoria dele ali, por exemplo, você citou cerveja, tem vários tipos de cerveja, eu não sei se eu estou rentabilizando, às vezes eu estou rentabilizando bem em uma, muito mal na outra, mas está dando aquele resultado que poderia ser muito maior. Na hora que eu separo isso, principalmente na visão do consumidor, isso ajuda. Então, muitas vezes o cadastro é deixado de lado. E não é dado aquela importância grande. E o outro grande ponto que a gente vê também é a questão da concorrência. Porque, geralmente, todo mundo é concorrente. Todos os supermercados, lojas de mercearias, padarias, açougues que estão ao redor. Até farmácia, né? Até a farmácia é meu concorrente. Você imagina, a farmácia hoje, se a gente pegar algumas aí, tem diversos produtos. A única coisa que ela vende, talvez ela venda um remédio. Exatamente, né? Então tem vários produtos. Agora eu não consigo concorrer com ele, porque é outro tipo de. Ele está buscando outra coisa, é outra conveniência que ele está buscando. Muitas vezes o preço é diferente. Então eu querer concorrer com todo mundo é muito difícil. Eu tenho que definir muito bem meu concorrente. Isso é um ponto importante que às vezes a gente encontra dificuldade. Legal. Esses seriam os 2 pontos que eu poderia colocar. Muito bacana. Tem uma última pergunta ali, ó. Vamos aproveitar que ainda está antes das 3. Por que não se padronizar o cadastro de produtos dentro de uma norma a ser seguida a fim de resolver esses problemas? Douglas, poderia ser uma solução. Te confesso que poderia ser uma solução. Eu tenho um padrão para definir meu cadastro, né? Porém, o que acontece? Hoje em dia, a indústria é muito ágil, né? Ela está lançando e tirando produtos o tempo todo do mercado, né? Um exemplo aqui é a cerveja. Antes, quantos anos nós ficamos com a cerveja de 350 ml, 355 ml? Né? Era só ela. Né? Em pouco tempo, de repente, a Ambev já lançou mais de 4, 5. Então tem a de 260, tem o latão. Então é uma coisa muito dinâmica. Um padrão para isso e poderia engessar, e a cada tempo você ter que atualizar. E além disso, é o que eu disse, a quantidade de marcas dentro de uma categoria, não existe um padrão único, né? Pode ser que você esteja numa loja que está buscando um cliente tipo A, e o outro está buscando um cliente tipo C. Então você tem que ter 2 marcas premium. O público C não necessariamente. Então não existe um padrão, apesar de serem a mesma coisa. Então por isso que eu acho que isso dificulta um pouco, né? Quando a gente fala de comercial, tudo que a gente fala de engessar, padronizar também gera resistência. Isso que eu ia fazer a pergunta, né? Depende também um pouco da visão que a empresa tem sobre o seu posicionamento, sobre o seu mix. Exatamente. Né? Porque, como você falou, uma loja que está buscando ali diversidade de mix, quer, né, seria cliente A, provavelmente ela vai entender as categorias ou chegar até no nível de categoria mais profundo do que uma outra. Exatamente. Bom, Newton, tem umas outras perguntas aí que nós vimos, se for o caso, eu posso responder. Depois eu passo, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo também com o vídeo. Isso. Vocês vão ter também o contato de todos. Gostaria de agradecer em nome do Infovarejo pela participação de você, né, do Áquila. Acredito que foi muito bom, né? A gente está recebendo vários parabéns aí. Isso reforça a nossa missão de trazer conhecimento para o varejo, né? Isso a gente estava conversando há pouco. Tem muita demanda, né? A gente precisa, né, desenvolver o segmento. Isso. Pode contar, então, pessoal, com o Infovarejo, com o Áquila, e a gente vai mantendo contato. Muito obrigado. Quiser deixar sua... Eu que agradeço, tanto a Infovarejo, como todos que estiveram aqui disponível, fazendo essas perguntas. Depois eu vou tentar pegar todas essas perguntas e responder. E me coloco à disposição, né? Nós vamos disponibilizar esse material.
O Aquila, através da sua escola de gestão, como eu disse, em setembro vai lançar a segunda turma de treinamento de varejo. Que dia que é? Em setembro? Já tem a data? Em setembro. Em princípio, os dias 5 e 6. Perfeito. Né? Mas nós vamos mandar os folders aí com atualização. Vocês vão ver aí nas nossas redes sociais como que vai ser esse treinamento. E lá a gente fala um pouquinho disso, não só disso, né? Mas a gente aprofunda muito mais. Né? Quem quiser conhecer um pouco mais, são 2 dias de treinamento, 8 horas, onde a gente debate de forma... A primeira turma foi muito interessante, tivemos desde dono de posto de gasolina até donos de loja de construção. Então, teve um debate muito interessante nesse sentido, não só da parte de precificação, gestão de categoria, mas logística, gestão de custos e assim sucessivamente. A gente está à disposição. Como eu disse, vocês vão receber um cupom aí de desconto para esse treinamento, caso queiram. Né? Eu agradeço mais uma vez e uma boa tarde a todos. Valeu, pessoal.